Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana. Um programa de Lionel de Freitas, aos sábados ao meio-dia, com reposição aos domingos, depois da 1 da tarde, na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Bem-vindos ao debate da semana, aqui na TSF e na Rádio Praia Porto Santo, com cobertura para toda a costa norte da Madeira. Hoje, no nosso painel político, temos os comentadores Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia e José Manuel Rodrigues. Bom fim de semana para todos, sejam bem-vindos. Bom fim de semana. Bom fim de semana e para os ouvintes. Tivemos uma semana dramática, com a derrocada e uma morte na Marginal da Calheta, e a recordação da má memória dos efeitos do 20 de fevereiro, 9 anos depois, ainda com marcas negras na paisagem e com famílias sem habitação definitiva. Já nestes últimos dias, o sistema de saúde da região, mais uma vez posto em causa com o subaproveitamento da Unidade de Medicina Nuclear, um assunto já denunciado aqui pelo Diário desde 2015. Estes são os grandes temas do debate da semana, bem como 3 sugestões apresentadas pelos nossos comentadores. Vamos iniciar pelo tema da saúde. Pedro Coelho, sem mais demoras, há um não subaproveitamento de equipamentos no hospital e eventual má gestão. Em primeiro lugar, boa tarde ao painel, a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, durante esta semana, este tema da saúde voltou ao debate, com uma reportagem da TVI, com esclarecimentos depois do Secretário Regional e do Presidente do Governo, com pedidos de comissões parlamentares. Agora, acho que estes últimos esclarecimentos, a última entrevista que foi dada, o último debate da RTP Madeira, acho que foi claro. Acho que andamos a confundir medicina nuclear com radioterapia. A questão da radioterapia, como sabemos, em 2009, até 2009 não havia na região autónoma da Madeira, o que levava a que muitos madeirenses e porto-santenses tivessem que se deslocar ao continente. Hoje, a partir de 2009, já temos esse serviço de saúde na região autónoma da Madeira e também um serviço que funciona desde 2017 de medicina nuclear no Cesarame. E, efetivamente, temos assistido a afirmações contraditórias, o que ainda hoje li um comunicado da empresa Joaquim Chaves Saúde que diz que a peça da TV reflete um conjunto de inverdades, aliás, que, nomeadamente no que concerne a prestação de serviço. Concreto, está subaproveitado ou não? O que é que repare, eu não sei se está subaproveitado. Há serviços de medicina nuclear que estão a ser dirigidos para quadrantes. O que eu sei, e é público, é que, por exemplo, e há equipamentos que não estão a funcionar. O nosso serviço de público de saúde em medicina nuclear fez, durante o ano 2017, 1.803 exames. E a Quadrante fez, no mesmo período, 241 exames. E, por isso, prova-se efetivamente, aliás, o médico em causa, Rafael Macedo, tem dito que tem feito vários exames, salvo erro mais de 3.000 exames quando a unidade entrou em funcionamento, até à data. Acho que esta notícia não surge agora por acaso. Acho que todos nós temos a consciência que estamos em ano eleitoral. Como o Lionel falou, o Diário já tocou neste tema já para mais de uma vez. Agora estamos em período eleitoral. Acho que aqui há algum aproveitamento político. Não sei de quem, desconfio, mas não tenho a certeza. Agora, efetivamente, o que importa é que o serviço de saúde está a ser prestado e bem na região autónoma da Madeira. Obviamente tem falhas, como mas, tem Pedro, falhas também deixe-me só colocar em aqui Portugal, uma questão, em geral. Que é a seguinte: a Quadrantes funciona desde 2009, com a grande necessidade que, enfim, a região tinha, que veio preencher a lacuna em termos de radioterapia. Através de concurso público internacional. Através de concurso público, veio preencher a lacuna da radioterapia e que hoje continua a preencher de forma decisiva, porque não há alternativa, e veio também preencher a lacuna da medicina nuclear. Já existindo esse serviço, porque é que o Cesarame vai criar uma unidade?
semelhante. Repara, o Cesarame criou Porque essa depois unidade, cria esta duplicidade, digamos assim. essa unidade, porque é mais um serviço de saúde e que, efetivamente, hoje os serviços de medicina nuclear são o maior número prestados no serviço público do que no serviço privado. Se reparar, a peça da TV até falhou nesse aspecto. Falava em milhões, mas os serviços de medicina nuclear que são faturados pela Joaquim Chaves são cerca de 148 mil euros ano. Isto durante os últimos anos. O que se prova, efetivamente, é que o serviço está a funcionar desde 2017, salvo erro, quando foi acreditado. Tem feito vários exames, alguns milhares de exames. Como foi público, também houve uma falta durante um determinado período de tempo de recursos humanos. Foi feito um concurso público para a admissão de pessoal. Efetivamente ficou deserto. O que importa é que o serviço está a funcionar e está a trabalhar. Resumindo, na sua opinião, há implemento, é isso? Repare, não sei se há implemento. O que eu sei é que há um conjunto de inverdades, não sou eu que o digo, é o debate que se tem feito ao longo da semana, tanto na rádio como na imprensa escrita, como na televisão, e acho que cada vez mais os madeirenses percebem que, efetivamente, criou-se aqui algum alarme social, como se não houvesse saúde na Madeira. Temos, efetivamente, os nossos problemas, mas acho que o serviço de saúde na Madeira tem sido bem prestado. Recordo, mais uma vez, que só a partir de 2009 é que temos, por exemplo, o serviço de radioterapia, quando até então os madeirenses tinham que se deslocar ao conjunto português. Sobre esta questão. Bom, a primeira questão é que o Serviço Regional de Saúde não está a corresponder às aspirações das populações. Quando nós temos cerca de 40 mil atos médicos para praticar, isto é, 40 mil pessoas em lista de espera, sendo que 19.774 são à espera de uma cirurgia, nós não podemos dizer que o Serviço Regional de Saúde está a funcionar bem. E, portanto, há listas de espera para cirurgias, há listas de espera para consultas e há listas de espera para exames. O que nós, olhando para o Serviço Regional de Saúde, vemos... A situação é única na Madeira, Zé Manuel? Não, a situação é mais grave do que nos Açores e do que no continente português. Em termos globais versus população. Ainda esta semana, versus população. O Hospital de Chaves, por exemplo... Agora, a questão é esta. O que eu acho é que em alguns setores do hospital estamos completamente saturados em termos de serviço. Porquê? Porque o Serviço Regional de Saúde, ou o Sistema Regional de Saúde, eu gosto de falar em sistema porquê? Porque o sistema integra o setor público, o setor privado e o chamado setor social, que é desempenhado pelas misericórdias, não é? E pelas instituições particulares de solidariedade social. A entrada do doente no Sistema Regional de Saúde devia de ser feita por via dos centros de saúde, dos chamados cuidados primários. É aí a primeira porta de entrada no Serviço Regional de Saúde. Como os cuidados primários na Madeira, os centros de saúde não estão a funcionar, metade dos madeirenses não têm médico de família. O que é que acontece? Quando as pessoas têm uma maleita e não têm um médico de família, não têm um centro de saúde que corresponda à sua necessidade, vão para as urgências e, portanto, entopem as urgências. E temos cerca de 40% das urgências chamadas urgências falsas. Vamos nos centrar neste tema. Eu estou a globalizar. Temos que abordar o sistema todo. Particularizar. Se não passamos a ter esse único tema hoje. Mas este é o tema mais importante para as pessoas. Claro, mas pronto. Vão-se os dedos, ficam-se os anéis, ficam a saúde. Obviamente que o Sistema Regional de Saúde levar-nos-ia os dedos e a saúde. Muito debate. A questão é esta. Eu acho que o Sistema Regional de Saúde deve funcionar num sistema de complementaridade entre o setor público, o setor privado e com a medicina o setor convencional associado com medicina convencional. O que é que acontece? E volta à questão. Há serviços no hospital que estão completamente saturados. Portanto, precisam de complementaridade do setor privado. Se não fosse o setor privado, entravam em completa ruptura, como acontece ali a nível nacional agora, com a questão do ADSE, que o governo do Partido Socialista, por questões ideológicas ligadas ao relação à unidade de medicina nuclear, quer acabar. Bom, a questão é esta. Segundo eu percebi, houve um acordo assinado em 2007, 2009, que vigora até 2024, em que o Governo Regional se comprometeu, se a Quadrantes viesse para a Madeira, hoje Grupo Joaquim Chaves, dava a esse grupo a radioterapia, que não existe no Serviço Regional de Saúde, no hospital, e também a medicina nuclear. A determinada altura, 2014, se-disse, não sei por que motivos, que afinal o hospital tinha que ter a medicina nuclear. E, portanto, temos aqui duas concorrências. O setor privado e o setor público. O que o médico, Ravel Macedo, que eu respeito, veio denunciar
foi que estava subaproveitada a medicina nuclear no hospital, em detrimento de mandar pessoas para o setor privado, isto é, para quadrantes. Obviamente que eu sou daqueles que defende que se deve esgotar as capacidades do setor público, seja em qualquer serviço, e só depois recorrer ao setor privado. Mas só queria uma pequena nota, só para esclarecer o seguinte: esse serviço, muitas vezes nós criticamos que damos ao privado, e agora, quando o público quer fazer, criticamos novamente, e isto não faz sentido. O que eu disse ainda há pouco é que uma coisa é medicina nuclear, uma coisa é radioterapia. Preciso distinguir as duas coisas. Preciso distinguir, e que só 10% da faturação com a Joaquim Chaves é que é a questão da medicina nuclear. Outra nota também, isto são serviços que são pedidos pelos médicos, ou seja, quando há serviços de medicina nuclear é para fazer exames de diagnóstico para saber se determinada pessoa tem esta ou aquela doença. E depois, mais tarde, aqui há a radioterapia ou a quimioterapia. E agora eu pergunto, fez 1803 exames com falta de recursos humanos, não é um bom indicador, não é um bom sinal? Eu acho que é um bom sinal. Mas agora, uma unidade dessas tem que ter recursos humanos. Mas se há um concurso mas daquilo que eu percebi, desculpa, Pedro, Leonel, mas havia falta de fármacos para fazer no setor público determinados exames. Se isso há é que um não pode concurso acontecer. público para a admissão de pessoal, na qual o Dr. Rafael Macedo é júri e o concurso fica deserto, como é que se pode resolver este problema? É preciso cativar pessoas para virem para a Madeira. Miguel Silva Gouveia, sobre isto. Ou cativar os madeirenses para que eles não sejam obrigados a sair. Bom, antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos, todo o auditório, boa tarde também aqui aos meus colegas e ao Lionel. Bom, sobre este tema e sobre a reportagem da TVI que veio despoltar num âmbito e as notícias nacional, do Diário que já tinham saído da mesma é um forma. facto que o Diário já tinha publicado. A forma é outra, digamos. O Diário conteve de alguma forma um descontentamento aqui na região. A TVI deu uma projeção nacional a este problema, que efetivamente criou uma imagem para a Madeira. Não, repare, não é só uma questão de criar uma imagem lá fora para a Madeira. É precisamente olhar, é preciso olhar para a forma como os madeirenses percepcionam o seu Serviço Regional de Saúde. E hoje em dia é quase consensual que os madeirenses têm dúvidas sobre o seu sistema, sobre o Serviço Regional de Saúde. Se não vejamos, além de um conjunto de profissionais que têm manifestado o seu descontentamento, além da própria entidade que gera os fundos comunitários, que identificou ali um uso irregular e que obriga uma devolução de verbas, isto não foi desmentido e é factual. Uma dispensa de verbas, não foi devolvido. Exatamente, não foi devolvido. Devolução ou dispensa ou a região pagou uma tudo. não utilização. A região pagou tudo, ao fim e ao cabo. Sim, estava previsto e a região optou por não, porque se as tivesse utilizado teria que as devolver. Esse é o reflexo. Mas há aqui, acima de tudo, falava eu, dos madeirenses, têm que ter fé, não é fé, têm que acreditar que temos um Serviço Regional de Saúde capaz de resolver os nossos problemas. E aquilo que se tem vindo a público levanta muitas suspeitas. Portanto, o mal, em termos, de percepção, já está feito. O mal está feito. Mas as percepções são sempre positivas, ou Miguel? O mal está feito. E a percepção também tem um contributo forte, neste caso, do partido que está a gerir o governo. Porque é o partido, neste mandato, já tivemos 3 secretários da saúde. Se tudo estivesse a correr bem, não teríamos 3 secretários da saúde. O governo da República já teve 10 ministros e já mudou 10 ministros. E 21 secretários de Estado. O governo regional também é o meu governo, que a região também é a minha. E também são os meus secretários da saúde. E já vão em 3. Na República está eventualmente poderia-se... há aqui algumas pessoas, eu já disse que sou liminarmente contra pedir admissão de quem quer que seja. Se uma pessoa acha que não tem condições, sai pelo seu próprio pé e não deve ser empurrada por ninguém. Mas em relação a esta questão, o que é que lhe parece? A não ser pelo Presidente do Governo, que é responsável pelo Governo, é e que pode meter um secretário regional a qualquer momento. Exatamente. Em relação a esta questão, pensa que em relação a esta questão há subaproveitamento? Parece-me que sim, e eu já referi aqui com uma posição de princípio. Sou favorável a que determinados setores... Na radioterapia não há subaproveitamento porque esse serviço sob estado privados. Vou falar em medicina nuclear. Lionel, esse radioterapia serviço... apenas a quadrantes não se escuta. E noutras áreas também. Esse serviço é pedido pelos médicos. São os médicos que pedem esse serviço para um determinado doente. Não é obrigatório
ir à medicina nuclear e no hospital. É um serviço prestado pelo médico. O médico pede para um determinado paciente que depois pode ter radioterapia ou não. A questão que se coloca é o seguinte. Terminar o meu raciocínio, só uma pequena nota. Eu respeitei quando vocês agora, falaram. só uma pequena notazinha agora, relativamente ao papel da comunicação social. A nota da TVI, o comunicado que o grupo Joaquim Chaves fez, fala em prescrição falsa assinada por um médico, fala em conteúdo difamatório e calunioso, fala-se que foi utilizado uma utente que reside em Lisboa, e tudo isso é falado como se acontecesse na Madeira. E peço desculpa, Miguel, por esta minha intervenção. Miguel vai Bom, eu penso que todas estas preocupações que aqui o Pedro levantou, com certeza serão clarificadas nas várias ações de calúnia que serão levantadas. Na comissão de inquérito, que não, as comissões de inquérito têm outro tipo de... PSD, têm outras foi o primeiro. Têm outras dinâmicas. E o Ministério Público. O Ministério Público e as ações que foram já tornadas, ou a intenção tornada pública pelo Secretário Regional, de intentar ações por calúnia contra todos estes agentes, penso que serão eventualmente apuradas as responsabilidades. Mas sobre esta matéria em particular... Mas porquê que o PSD propõe uma comissão de inquérito? O PSD que suporta o Governo Regional. Que não tem medo da verdade. O Secretário da Saúde diz que está tudo bem. Porquê que o PSD propõe uma comissão de inquérito? Não tem medo da verdade. A minha questão é esta. Eu gostava de saber porquê. Por uma questão de transparência, porque não tem medo da verdade. Mas então o PSD desconfia do Secretário da Saúde? Para provar que foi dito. Para não que foi dito, mas não tem verdades. Para não ter que ter um quarto Secretário da Saúde no mandato. Acho que essa é isso é mais que o Governo da República. Miguel Gouveia, vamos terminar a sua intervenção. Sobre esta matéria, há a questão que eu falava e, acima de tudo, a percepção que os madeirenses têm e as expectativas que eles devem efetivamente ter de um Serviço Regional de Saúde. Nós não podemos sistematicamente estar a falar do hospital, dos seus profissionais, de todo o corpo de trabalhadores em todos os seus graus e qualidades que lá trabalham. Nós não podemos sistematicamente continuar a levantar suspeitas. Se há alguma coisa que está mal, muda-se e muda-se de uma forma rápida e célere. Acho que o pior que aconteceu foi efetivamente ter pessoas, e que todos nós conhecemos alguém, eu próprio tenho um familiar direto e próximo, que já foi ao hospital para fazer tratamentos oncológicos, que devem ser 5 semanas seguidas, e à segunda semana, por falta de medicamentos, foi interrompido. E isto numa perspectiva de a forma como as pessoas lidam, a confiança que têm no tratamento que estão a fazer, e de um ponto de vista psicológico, a forma como afeta, e eu lido isto e reparei e sei disto quase que no seio familiar próximo, a forma como que deixa as pessoas terem que voltar para trás sem saber quando é que vão voltar a fazer o tratamento, isso é que é, para mim, o pior daquilo que se levanta aqui com estas situações. Pedro Coelho, esta situação, dar confiança ao nosso sistema regional de saúde, a situação a todos os doentes, aos profissionais, aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal técnico assistente, a todo o corpo que trabalha, que só temos um hospital, não temos mais, só temos este, e quem precisa não vai ao privado, nem vai ao... Esta permanente situação de insegurança da saúde, com notícias todas as semanas, cria realmente algum fator de instabilidade. Coronel, a questão que se coloca aqui é que o tema saúde foi escolhido como tema de debate eleitoral, e não é só aqui na região autónoma da Madeira, mas também no continente. A pergunta que eu faço é, perante a reportagem que vimos na TVI, perante os esclarecimentos que já foram prestados, perante esclarecimentos de outros médicos ainda esta semana na RTP Madeira, a pergunta que eu faço aos meus colegas de painel é se acreditam piamente naquilo que foi dito, nas denúncias que foram feitas. É isso que eu pergunto, e não falo mais sobre este assunto, é se acreditam que o estado da saúde na Madeira é aquele, se acreditam, como foi dito, que morreram 1.200 pessoas porque não foram tratadas. É isso que foi dito, e é isso que eu pergunto. Se os meus caros colegas acreditam nestas informações e se quem vai ao hospital não é tratado. Eu acho que os madeirenses estão tão satisfeitos com o Serviço Regional de Saúde que têm. Há um subaproveitamento de alguns serviços do Cesarame, do Serviço Regional de Saúde, e noutros serviços deveria haver maior abertura a uma complementariedade para o setor privado. Eu pergunto se com 19.774 cirurgias em lista de espera, se nós não devíamos contratualizar com hospitais particulares,
ou com clínicas a realização de cirurgias para estas pessoas. Temos mais médicos e mais enfermeiros, como tu sabes. A pergunta que eu te faço é se tu acreditas naquilo que ouviste. Não. Em tudo o que ouviste. Eu acredito em parte. Eu acredito que, em parte, está alguns serviços, designadamente a medicina nuclear, está subaproveitado. E aquelas denúncias que foram feitas? De favorecimento aos privados, da questão dos exames não são feitos? Eu aí não posso, obviamente, só queria aqui levantar uma questão, que esta matéria parece-me importante, porque levantou uma especial suspeita sobre todos os profissionais de saúde da Madeira, em particular os médicos. Ora, há médicos e há enfermeiros de altíssima qualidade na saúde na Madeira. Não, isto é importante dizer. Claro, com certeza. Acredita piamente, conforme perguntou o Pedro Coelho naquela reportagem? Eu não acho que é uma questão de crença. A reportagem... A pergunta foi do Pedro Coelho. Eu sei que eu pergunto, obviamente, se eu acredito na reportagem, mas não fui eu que a fiz. A verdade é que ela está lá fora. Mas já a verdade é que ela está lá fora. Mas e eu tenho, Miguel. por questões familiares até, um conhecimento profundo... Com proximidade daquilo que é o hospital, numa perspectiva de funcionamento do hospital e dos seus técnicos, e tenho excelentes referências do trabalho que lá é feito. Muito bem. Por outro lado, também tenho alguns relatos, também de familiares, nomeadamente na área da oncologia, que sei que as coisas não funcionam bem. Não funcionam bem. Eu acho que há. Isto são experiências próprias, não tenho que acreditar na reportagem que lá está. Mas são situações em que eu vivi. E como eu vivi, com certeza muitos outros funchalenses e madeirenses terão algo a dizer muito bem e algo... Eu só queria dizer uma coisa, Manuel. Há um problema de gestão no Serviço Regional de Saúde e tem que ser resolvido nos próximos tempos. Do César No César Ame. Há um problema de gestão. Nós injetámos mais 80 milhões de euros no César Ame, em termos orçamentais, de 2007 para 2018, e a verdade é que as coisas não melhoraram, antes pelo contrário, parece que pioraram. E, portanto, há um problema de gestão no Serviço Regional de Saúde, tem que ser resolvido nos próximos tempos. Uma nota final, só para dizer o seguinte, que de 2009 a 2018 tratámos em radioterapia 4.558 a Quadrantes tratou. Tratámos, fomos nós, Governo Regional, que prestou esse serviço público através de um privado, porque antes de 2009 tínhamos que ir só para o continente, que correspondeu a 116.438 tratamentos, a uma média de 500 doentes e mais de 10.500 tratamentos por ano. Fechamos este assunto, vamos passar... A preparação do Pedro, então, com os números na ponta da língua, demonstra que estava preocupado. Eu gosto de vir preparado, obviamente nem tudo está bem na saúde, todos nós temos essa consciência, mas não é aquele relato que foi em ano eleitoral referido. Ora bem, hoje é 23 de fevereiro, passámos a data do 20 de fevereiro. Enfim, uma data que teima em deixar memórias físicas, além das emocionais e da perda de vidas que provocou. Mas, 9 anos depois, ainda há ribeiras por regularizar e famílias por alojar. João Manuel Rodrigues. Bom, eu entendo que o 20 de fevereiro de má memória, há 9 anos, devia ter como prioridade resolver os problemas das pessoas e da segurança, sobretudo da cidade de Funchal, apesar de ter atingido também outros concelhos, mas com maior incidência foi realmente na nossa cidade de Funchal. E o que acontece é que a Lei de Meios deveria ter servido, em primeiro lugar, para realojar as pessoas em lugar seguro. O que é que acontece? Passados 9 anos, há famílias que ainda estão em realojamento provisório, não têm uma casa definitiva. Há pessoas, por exemplo, que estão no realojamento provisório, que são detentoras de casa, que pagam em IMI à Câmara de Funchal, mas como a casa está em zona de risco, portanto não podem usar a casa. E, sobretudo, a questão mais geral. A Lei de Meios deveria ter servido, os muitos milhões, os que já recebemos e os que vamos receber, para corrigir os erros de séculos de má construção junto aos leitos das ribeiras e até invadindo os leitos das ribeiras. Ora, em muitos casos o que é que aconteceu? Essa Lei de Meios serviu para reconstruir os erros que nós tínhamos feito e que o 20 de fevereiro tinha dado cabo. Isto é, as ribeiras não foram alargadas, as casas junto aos leitos das ribeiras onde morreram pessoas foram reconstruídas e, portanto, o que nós fizemos não foi corrigir os erros de séculos de ocupação ilegal do território, em particular das margens das ribeiras, mas reconstruir aquilo que o 20 de fevereiro Daqui a pouco Pedro Coelho vai responder. E, portanto, eu acho que isto é o erro principal que se cometeu após o 20 de fevereiro. O que eu espero é que daqui a um ano não estejamos a lamentar que ainda existam famílias por realojar definitivamente
10 anos passados, o 20 de fevereiro de 2010. Miguel Silva Gouveia, sobre esta matéria, prioridades invertidas também? Sim, eu tive a oportunidade de referi-lo. Nesta semana tivemos aqui no Funchal o terceiro encontro das cidades e vilas resilientes, um conjunto de 27 cidades em Portugal para mais de 2.000 em todo o mundo, que se reúnem para partilhar experiências nas diversas áreas da cultura de segurança e das mitigações de riscos. E, de facto, aquilo que hoje em dia assistimos é um pouco na linha aquilo que disse o Zé. Só que discordo que algumas das construções fossem ilegais, porque não havia, na década de 60, eventualmente, não havia uma ilegalidade de construir em zonas de risco. Porque não existia carta de risco aprovada. A carta de risco é recente. Quando falei em ilegal, zona de risco. Ilegal, atualmente, à luz da atual lei, e parece-me que, de facto, ainda existe um conjunto de situações por regularizar. Aqui no Funchal já tive várias oportunidades de referir. A Vereda da Cova, a Estrada do Corral dos Romeiros, canalizações de ribeiros, então Ribeira da Pena, Ribeiro da Luso-Brasileira, Ribeiro de Boa Vista, Ribeiro de São João Latrão, enfim, são cerca de 20 que a Câmara do Funchal submeteu ao Governo Regional já há mais de um ano, e em conversas informais ainda mais anterior a isso, que estavam nas fichas iniciais do levantamento feito a quando do temporal, a quando do desenho da Lei de Meios, que recorde-se que foi uma lei que foi capitalizada pela República em 740 milhões de euros, 740 milhões de euros, aos que se acresceriam do orçamento da região também cerca de 240 milhões. Ou seja, deveria ter havido outra prioridade para esta questão. Claro que tem havido. Eu percebo que, numa perspectiva de quem gere, de um governo regional, seja mais fácil fazer grandes obras. É para isso também que o poder local existe, para poder haver numa delegação de competências ou numa descentralização, poder assumir as próprias autarquias, um conjunto de pequenas obras. Mas é preciso perceber que não é só com a canalização das ribeiras cá em baixo no centro da Funchal, não é com aquelas obras que o Pedro gosta muito de dizer que o Funchal tem, os milhões que o Governo derrama no Funchal, mas derrama em betão, fazer um cais 8 que está inoperacional, fazer uma praia que não é praia, fazer canalizações de ribeiras que destroem património. Então, tudo isto que foi efetivamente feito e derramou-se muitos milhões. Eu próprio, só nas ribeiras, contabilizei 27 milhões. E continua-se hoje em dia, isto podia-se julgar que agora estava tudo terminado, continua-se hoje em dia, quando eu assisto a uma reconstrução, utilizar a Lei de Meios para reconstruir um parque de estacionamento, quando temos pelo menos 20 que foram aqui referenciadas, situações de canalizações de ribeiros nas zonas altas, nas imediações de habitações que ainda estão por ser feitas. E não é por falta de informação, que comprovadamente o Governo foi informado, quer à data, quer mais recentemente, para o fazer. Obviamente que há uma inversão de prioridades. É preciso aplicar a Lei de Meios de uma forma capilar. O Pedro também tem sido um beneficiário da Lei de Meios, com a construção de uma estrada no Ribeiro Real, por exemplo. Com o seu dinamismo, 9 anos depois... Fazer estradas novas com o dinheiro da Lei de Meios. 9 anos depois a situação estava assim, se você fosse responsável. Portanto, em primeiro lugar, eu queria uma palavra para todos aqueles que sofreram e que perderam os seus familiares há 9 anos atrás. A Madeira acordou para um pesadelo. Uma palavra aos familiares, a todos aqueles que sofreram. Agora, ouvindo falar o Miguel, sabendo o estado das ribeiras do Funchal há 9 anos atrás, e ele dizer que nada foi feito e que as obras nas ribeiras não eram necessárias, e não foi só nas ribeiras, foi em Santo António, foi noutros sítios, fico um pouco perplexo, porque basta ver as fotografias do dia 20 de fevereiro de 2010 para perceber como é que estavam as ribeiras do Funchal, da Ribeira Brava. Muito investimento foi feito. O dinheiro que estás a aplicar no Ribeiro Real, como é que estava a estrada do Ribeiro Real na altura? Nem havia. Estás a usar o dinheiro da Lei de Meios para fazer estradas novas. Estou a usar. Para fazer estradas novas, foi afatada e estava uma esse dinheiro devia ser aplicado nas zonas altas do Funchal. É isso que eu estou a criticar. Através de investimentos institucionais da Madeira, já realizou mais de 400 famílias, no fundo mais de 1000 madeirenses. Como foi relatado há pouco tempo pela Presidente da EHM, apenas 6 famílias esperam ser realojadas porque não aceitam o que lhes foi proposto. Ainda há muito a fazer, é verdade. Cerca de 1.000 milhões de euros, que era no fundo a verba da Lei de Meios,
parte já foi investido, 1080 parte milhões. ainda foi investido, 1080. certamente, 1080 milhões. Agora, muito foi feito, basta andar pela Madeira para ver, não só no Funchal, mas também noutros concelhos. Agora, vir dizer que o investimento em betão não é prioritário, não sei como se resolve o problema das ribeiras e em montante, como se investiu muito, nomeadamente em Santo António, no fundo de que alguns inertes não descessem para a baixa da cidade do Funchal. Muito foi feito. É preciso que não nos esqueçamos que passámos também pelo PAEF, por um plano de ajustamento económico e financeiro. É importante também que se diga que muito do que não foi ainda realizado tinha a ver com o financiamento através do Banco Europeu de Investimentos, que inicialmente o Governo da República ia assumir esse encargo e depois, mais uma vez, disse o dito pelo não dito e quer que a região pague esse empréstimo, e por isso é que só foram apenas disponibilizados 62 milhões de euros. Agora, é claro, é notório, basta ver que muito investimento foi feito na Baixa do Funchal, nas ribeiras, mais a montante, a questão da habitação também foi salvaguardada, construiu-se algumas habitações Mas não se para as pessoas que foram desculpa lá, afetadas. não se sente insatisfeito de ver o estado das ribeiras aqui junto ao mercado dos lavradores? Sim, eu vejo aqui, Isso é a parte estética, eu vejo... digamos. Estética, mas, Não, mas mais naturalmente grave, que a mas ribeira... Ouça. mais grave, Leonel, é a correção lá em Ouça. cima Com certeza. que não foi feita. Donelo, Não, com certeza. eu mas- vejo aqueles que criticaram aquilo que foi feito na Praça do Povo. Parece que queriam que os mulheres atual fossem outra vez Presidente do para a Governo. Serra. Fossem para a Serra. O que vejo O é atual esses Presidente do que Governo. criticaram no passado, hoje fazem grandes eventos nesses espaços. É isso que vejo. Esse é o Presidente do Governo E Regional. quero que o Foi Governo um diga dos principais se críticos. hoje não vê aquele espaço Ficou- ser mais usado do que era no passado, por exemplo. Eu posso dizer, ficou célebre uma frase de um vereador do PSD na Câmara do Funchal, perguntando, e ninguém vai preso. Estava-se a referir, obviamente, a esta obra, que hoje em dia se chama Sim. Praça do Povo, e que o Governo Regional faz E aquilo tu concordas com ele? E tu concordas com ele? o seu recinto de festas. Miguel, concordas com esse ex-vereador? O que, com a questão de que foi aquela feita obra. ali na Praça do Sim. Povo, não sei, que eu não conheço na altura a Não, obra mas que estava. mas o que estava e Agora, o o que que eu está. não concordo claramente é com a obra que foi feita aqui nas Ribeiras. Não, Isso não, posso não. dizer Estou falando da Praça do Povo. claramente. Gostas Isso daquilo? não concordo. Ah, não gostas do que Não está lá feito? Da Uma Praça questão do de Povo, estética, uma uma questão de eu estética. prefiro o Jardim Municipal. Ah, muito estava mais melhor como estava antes. Estava melhor como estava muito antes. mais agradável ali a Praça do Não, Município. é que eu acho que é importante. Mas de qualquer modo, agora a Câmara aproveita a Praça do Povo. E é isso que o Pedro Não, Coelho não, queria a Câmara dizer. não aproveita a Praça do Povo. Aproveita. Quais são os eventos que a Câmara fez? Espetáculos, 25 de Abril, não é? Faz, 25 de e não Abril, só, na e não Praça só, do Município. E não só, e não só. A Praça do Povo é o recinto de festas do Governo Regional. Não, vale a pena aqui, Ah. vale a pena aqui situar uma Utilizado questão. profusamente pela pessoa que mais criticou aquela obra. Eu até nem sei se andou de mãos dadas ali num cordão que existia, mas com Miguel certeza Silva o Gouveia vereador estava a designado. criticar a reconstrução, digamos assim, de parte das ribeiras por uma questão estética, por uma questão de património, por uma questão de cultural. Não foi claramente por uma questão de secção de vazão das ribeiras, que elas neste momento têm uma configuração maior ou menor. Muito bem. Nós vemos algumas pontes que até estão mais baixas do que estavam, e ali na rampa do Cidrão, a ponte do Cidrão, tem uma secção de vazão inferior. Quais são os defeitos que Muito bom. aponta? A questão é a questão patrimonial. É só isso. E a É segurança? só essa questão. Deixava, É só essa questão. Agora, em termos deixava nas as zonas muralhas altas, do Udinô como estavam, era claro isso? que deixava. E há soluções técnicas, tantas existem, que agora no projeto, no próximo projeto da próxima Ribeira, que eventualmente irá não sei quando para o terreno, João Gomes, não é? de João Gomes, Uhum. preserva-se as muralhas do Odinho. Mas queria só respondendo aqui ao Pedro, e já a palavra Zé, a lei de meios teve a particularidade de suspender a lei das finanças regionais. Mas A lei de meios suspendia a lei das finanças regionais. Portanto, não foi por questões legais nem burocráticas que a lei das finanças regionais pudesse impor à região que algumas coisas deixaram de ser não, feitas. tem a ver com algumas E quando eu falo constrangimentos de orçamentários inversão do de PAEF. inversão de prioridades, é naquelas que ainda estão hoje na nossa mão de alterar, porque o dinheiro gasto nas ribeiras já foi. Não, só queria situar uma questão O relacionada Funchal está com a mais lei. seguro hoje ou não? Eu acho que Vamos está falar mais sobre seguro. isso. Vamos falar sobre Eu acho que está Mas mais seguro, se bem que eu acho que tem um Miguel problema tem e dificuldade que em responder. é Não, eu já disse, já respondi a isso esta semana quando fiz Mas a pode abertura. responder agora, Jagão. Posso Nem- responder? Nem toda a gente ouviu. Eu acho que está mais seguro Ah! acima de tudo, e não é Muito pelo bem. botão, não é pelo botão. Está mais seguro porque temos uma melhor cultura de segurança. As pessoas estão mais sensibilizadas e isso
como não custa dinheiro, nem se pode lançar uma empreitada para a cultura de segurança, Sim. nem se derrama betão em cima da cultura de segurança. É algo que tem que ser feito de um ponto de vista de sensibilização, todos os dias, seja em ações de formação da proteção civil, sejam em ações de formação nas nossas escolas. José Manuel Eu Rodrigues. só queria finalizar Fecharmos isto. É evidente que muito dinheiro foi derramado do 20 de fevereiro, da Lei de Meios sobre o 20 de fevereiro, mas o que eu acho é que se reconstruiu os erros cometidos durante séculos em vez de os corrigir. As mortes, o maior número de mortes que existiu foi nas zonas altas de Funchal. E aí, em vez de se alterar os cursos de água, de se repor os cursos de água que existiam no passado, de se declarar zonas de risco em muitas margens das ribeiras, o que é que se fez? O que é que se fez foi fazer muros à volta das ribeiras, a reconstruir casas junto às margens das ribeiras, correndo nós o risco de voltar a ter problemas. E há aqui uma segunda questão que vale a pena. Sei que é uma segunda questão que vale a pena. Eu recordo-me de em 1993, foi uma espécie de 20 de fevereiro em ponto mais pequeno, os dois quartéis do Funchal, em particular o quartel dos voluntários, ficaram inoperacionais por inundamento. Porquê? Porque os dos quartéis da cidade do Funchal, os voluntários estão junto à ribeira do Campo da Barca e os municipais estão junto à ribeira de São João. Mas a seguir o 20 de fevereiro ainda se fez um erro pior. É que o Serviço de Proteção Civil está em cima de um vazador na cancela. Eu pergunto se isto é proteção civil. Ora bem, vamos partir para outro tema que já anunciámos e que foi dramático para uma pessoa, neste caso na Marginal da Calheta. Uma derrocada atingiu um restaurante e uma zona que, de acordo com o relatório geológico, deveria estar inoperacional. O relatório geológico dizia que o mais brevemente possível deveria ser inoperacionada ou inoperacional aquela zona de escarpa onde estava a funcionar o restaurante e por cima do restaurante também habitação. Miguel Silva Gouveia, como viu esta questão? Há aqui, de acordo com aquilo que se seguiu em entrevistas e declarações relativas ao assunto, tanto da parte do Governo como da Câmara, como do proprietário, parece que desde 2012 que já havia recomendações para que o restaurante não funcionasse, porque havia riscos de queda da escarpa. Até que ponto é que o serviço público, neste caso os governantes, ou as autarquias, ou o governo, podem, digamos, contrariar a vontade de um proprietário que, ao fim e ao cabo, ele não queria sair dali? Bom, em primeiro lugar, sobre este tema, gostaria também, como já aqui também foi referido, de endereçar os meus sentimentos a toda a família e amigos da senhora que infelizmente, ou da rapariga que infelizmente ali faleceu. Que é uma situação sempre complexa, nomeadamente não só para quem tem ali o seu trabalho, tem a sua propriedade e tem um determinado nível de expectativas para poder tirar rendimentos da sua propriedade, mas também para as entidades públicas, e falo concretamente da Câmara da Calheta e do seu presidente, Carlos Teles, com quem tive a oportunidade de falar, endereçando-lhe a minha solidariedade, porque muitas vezes um autarca acaba por ser envolvido mesmo com toda a impotência que possa sentir que não tem recursos nem meios legais para poder agir, acaba por ter que passar para algumas situações menos fáceis e só quem não passa por elas é que não as sente, e isso acho que devemos, políticas à parte, somos todos pessoas e compreendo a consternação quer da família, quer do autarca do Carlos Teles. Dito isto, de facto, o que é que podemos fazer? E em primeiro lugar, dizia eu esta semana ainda sobre os instrumentos de ordenamento de território que nós, câmaras, temos, nomeadamente o PDM. O PDM é um instrumento que permite classificar zonas não edificandi em zonas de risco e tem instrumentos, mecanismos que permitem também deslocalizar algumas pessoas ou algumas No caso deste restaurante já estava edificado, aquela construção estava ali desde 1960. É um facto. Mas voltando atrás, no 20 de fevereiro tínhamos ao Socipamo na Fondoa,
caiu em cima, as pedras todas em cima, e a lei de meios serviu para reconstruir a Socipam no mesmo lugar, em risco de cair as pedras outra vez proximamente. E a Câmara de Funchal e o Governo Regional tiveram em concubinato nesta matéria. Bom, mas E dizia ele eu, veio, para acabar a sua... concluindo, A pergunta que os instrumentos de eu ordem formulava era o que é possível fazer? Até que ponto é que é possível contrariar a vontade de um proprietário, neste caso, que ele resistiu, não é? Eu penso que já foi dada a solução, não foi? É sempre a possibilidade de expropriar, é sempre. Mas ele ameaçou de morte quem expropriasse. E o governo parou. Disse o secretário Amílcar Gonçalves. Quer dizer, mas as ameaças têm lugares próprios para serem dirimidos, não é? Um autarca não pode viver com receio, um autarca ou qualquer governante, com receio de ameaças que possam surgir, não é? Ou de opiniões divergentes. É para isso que nós somos eleitos, é para defender aquilo em que acreditamos e que achamos que é melhor para o havia necessidade de aplicar a lei. A lei há sempre uma necessidade de ser aplicada. E o que eu acho é que muitas vezes, quando discutimos planos de diretores municipais e quando reservamos áreas a não edificando e reservamos áreas impossíveis de serem ocupadas por património edificado, precisamente porque integrarem zonas de risco, vamos contra um conjunto de expectativas que os seus proprietários teriam para aquelas zonas, e vimos isso aqui no Funchal. Aliás, julgo eu, ainda está em processo judicial uma ação precisamente para revogar no PDM algumas classificações que foram feitas no PDM do Funchal. E nós temos que saber, Turco, por exemplo. Nós temos que saber conviver com isto. São opções que são tomadas. E não podemos fechar os olhos e ser permissivos mais uma vez, porque disso foi o que nos conduzia a esta situação. Pedro Coelho, você teve um caso há 2 ou 3 anos complicado com uma derrocada na zona da Cidade Nova e que naturalmente, enfim, teve uma autorização de construção ali, onde era uma zona de risco. Em primeiro lugar, temos a lamentar uma vítima, neste caso da Calheta. Já vivi um caso parecido, felizmente não assistia a mortes. Foi há uns anos atrás, quando houve uma derrocada nos edifícios de Nova Cidade, ali mesmo perto do edifício da Câmara Municipal. Quando cheguei ao local, cerca de 7h30 da manhã, não sabia se estava gente soterrada ou não. Felizmente não. Aqui há muitos anos houve uma com 4 mortes nas preces. Resolveu-se o problema. Também tive a oportunidade de falar com o meu colega Carlos Teles. É um momento muito difícil para um autarca, que muitas vezes os autarcas, quando iniciam funções, não têm a consciência das responsabilidades que têm no futuro. Parece que não é este o caso. Agora, eu concordo com o Miguel quando diz, e agora nós aprovámos recentemente o PDM em reunião de Câmara e vai agora ser discutido em Assembleia Municipal, tem que haver uma carta de risco rigorosa, com muita prevenção. Onde é possível construir, constrói-se. Onde não se pode, não se constrói. Efetivamente, acho que aquele restaurante não pode existir mais naquele espaço, pelo menos até que a escarpa seja consolidada. Agora, é um risco. A Madeira, sabemos a orografia que tem. O espaço também, todos nós temos a consciência que é exíguo, mas temos que, em toda a linha, evitar alguns investimentos que, efetivamente... Pedro Coelho, sabemos que a pressão dos construtores é grande. Há poucos dias, ou melhor, há um ano passado, na Ribeira Brava, aconteceu uma situação do género. Naquelas carpas junto à vila, um construtor faleceu há pouco tempo, quis construir ali um prédio de apartamentos e veio todo abaixo. Não era uma zona instável à partida, até em termos de estética é bonita, em termos ambientais, foi totalmente destruído e agora está lá. Eu não conheço bem o caso, mas acho que é uma situação diferente. Segundo diferente, mas era uma zona... Segundo sai, não era uma zona de risco aquilo? Segundo sai, não foram... Eu não sou geólogo. Foi durante a obra, segundo sai, não foram ou não terão sido cumpridos todos os requisitos para que aquela obra se fizesse de uma forma segura e que não assistíssemos àquela derrocada. Há várias técnicas. De qualquer modo, aquele prédio de apartamentos ia ficar com uma escarpa por trás. A qualquer altura poderia haver risco, não é?
Digo eu, teoricamente. Tudo isso tem que ser avaliado, se o terreno é arenoso ou não, se é basáltico, essas questões também são importantes. Sabemos que a Madeira é pequena, a pressão sobre o território é grande, agora são situações sempre complicadas e o importante Mas continuamos a ser os não mesmos ocorram, 250 mil. o importante é que não ocorram mais situações Cada vez mais. do género e temos efetivamente neste caso da Calheta a lamentar a morte de uma jovem que viu-se perante um cenário que não pôde efetivamente evitar. Nós temos uma ilha com estes problemas, onde estes acontecimentos estão frequentes, e temos, por exemplo, uma estrada para o Jardim do Mário Paúl, onde há um risco permanente. Eu gosto tanto de lá ir e tenho tanto medo de passar por lá. Se tu me convidares, eu levo-te, Leonel. Agora, Se pagares o arroz de lapas ainda. segundo sai, está prevista uma intervenção. Não, já foi feita alguma intervenção. Já foi feita alguma e está Pronto, prevista então. no orçamento. Está previsto da um região. túnel Exatamente. para ligar o Estreito da Calheta à entrada Mas para o Polo do Mar. Mas é uma estrada complicadíssima. O problema, sobretudo, eu acho que há um por causa problema das águas que provêm de que cima. normalmente evita-se falar, que é a questão dos recursos. As entidades públicas, ou mesmo os privados, têm recursos suficientes para consolidar tudo aquilo que for identificado como... Não tem. A responsabilidade do particular aqui, não qual existe. é? Nós não temos. E, A responsabilidade do privado. em princípio, legalmente, o privado tem a responsabilidade. As escarpas não são públicas. Só por ser escarpa não começa a ser... Depende da propriedade. Depende se estiver no Claro. limite de uma estrada... De uma estrada regional, de uma estrada municipal, mas ainda assim os terrenos têm proprietários e são legítimos proprietários. Mas, Miguel, há uma discussão técnica, até jurídica, que diz que a escarpa, como não faz parte da matriz predial, a escarpa não é de ninguém, ou o seu proprietário é desconhecido. Quer dizer, há essa discussão. No caso da nova cidade que tivemos, era uma escarpa, era um terreno sobranceiro que era privado, e em termos jurídicos houve uma grande dificuldade em perceber se era domínio público regional, se era domínio privado. O que há é a questão da obrigatoriedade de salvaguardar a segurança de pessoas e bens Muito em bem. zonas de domínio público, seja ele municipal ou regional. E aí as entidades públicas podem substituir aos privados numa intervenção que vise Salvaguardar a segurança. salvaguardar essa segurança. Mas não foi este o caso. Quer dizer, Mas passando a questão das propriedade. responsabilidades, passando essa questão, existem recursos para consolidarmos ou mitigarmos todas as situações de risco que a Madeira apresenta? Tem que existir Não. para as mais perigosas. não. Para as mais Todas. perigosas tem que Não, existir. pergunto Não, eu não é como. fácil, não é Pergunto fácil. eu Tem que existir como. para as mais Porque perigosas. sabemos, para já aqui um vício de forma onde nós vamos buscar os fundos que são fundos comunitários, nomeadamente o POSEUR. Há um problema de raiz e de gênese, porque o POSEUR não permite que se faça um projeto, por exemplo, permite-me que gaste 2 milhões para consolidar uma escarpa, porque tem uma casa em baixo, mas não me permite pagar uma casa nova à família que lá está e demolir a casa. Uhum. E se calhar a demolição da casa custava 200 mil euros. É que há aqui Construir uma casa nova. há uma responsabilidade que é dos autarcas. Cuidado. Estamos a falar que não temos meios suficientes para consolidar todos os taludes, todas as escarpas. Mas houve câmaras municipais que autorizaram construções por baixo desses taludes e dessas ribas e dessas, digamos, zonas de risco. E, portanto, as câmaras municipais também têm alguma responsabilidade nesta matéria. Não estou a dizer que isso é recente, são questões Como lá eu do referi ainda há passado. pouco, Mas é preciso ver eu quando aconteceu à este luz caso, de que Claro, informação é é que foi de que emitida plano a diretor licença. existia, se Se havia não plano existia diretor. carta de claro. riscos, não havia Claro, nada que apontasse claro. que era uma zona de risco. Mas eu queria falar deste Já não caso é legal. em concreto. Eu quero lamentar naturalmente a morte de uma pessoa da Ponta do Parque, que tinha regressado há pouco tempo, aliás, da África do Sul, uma jovem ainda por cima. Agora, aqui não é um caso... Fosse quem fosse. Fosse quem fosse. Mas aqui não é um caso único naquela zona. Toda aquela encosta já tem dado problema há longos anos. Há longos anos que há ali derrocadas. Aliás, lembrei-me de uma frase de um ex-diretor O regional. diário dizia esta semana que desde 2014 7 grandes Pois, derrocadas. 7 derrocadas. Mas antes dos 2014 já existiam Grandes, outras eu vou dizer. derrocadas. E construiu-se ali um hotel, e construiu-se ali apartamentos, e deixou-se construir habitações, e portanto há alguma responsabilidade também das entidades públicas. Eu, aliás, quando vi aquele caso, lembrei-me, e outros casos que existem, lembrei-me de uma frase do ex-diretor regional de estradas, que ele dizia uma coisa, que é: as derrocadas estão para a Madeira como os sismos estão para Tóquio. Isto é, nós temos que viver com este problema. Vai acontecer sempre. E é verdade, e é verdade. Agora,
podemos mitigar, minimizar, Evitar a os construção. danos destas derrocadas. E desse ponto de vista, eu acho que é preciso cumprir escrupulosamente aquilo que dizem as cartas de risco que eu julgo que todos os planos diretores municipais hoje da Madeira têm, e se não têm, deveriam ter. E uma segunda questão que me parece importante: durante anos, os governos regionais do PSD abandonaram a profissão dos rocheiros. Era uma profissão importantíssima que havia nos quadros da Junta Geral. Comprada agora, aliás, Já ia chegar lá. Durante anos abandonou-se, durante 40 anos não se ligou aos rocheiros, porque não interessava, era uma profissão que era para acabar, e ficámos com 2 rocheiros, para a ilha toda. Aliás, rocheiros que foram preciosos também para a Câmara de Funchal, eu julgo para a Câmara de Lobos, em algumas situações. E, portanto, só agora estamos a recuperar essa provisão de rocheiros, que eu acho importantíssimo para detectar problemas que existem nas ribas, nas escarpas e nos taludes, para os limpar, porque isso vai evitar naturalmente casos como aconteceu agora na Calheta. Ora bem, vamos mudar de tema. Ficamos com essa ideia de que existem instrumentos, cartas de risco, outro senso, digamos assim, para que essas situações sejam prevenidas. É evidente que há sempre azares, mas há responsabilidades e estamos a ver que temos que atuar e com coragem. Mas vamos mudar completamente de tema e vamos entrar naqueles 3 temas que são propostos pelos nossos comentadores. E Pedro Coelho traz para a mesa a tomada de posse do novo bispo, Dom Nuno Brás. Muito bem, como sabemos todos, temos um novo bispo, Dom Nuno Brás. No fundo é passagem de testemunho de Dom António Carrilho. Acho que a chegada dele à Madeira até aí foi sintomática. Quando chegou ao aeroporto do Funchal, beijou o chão, expressando assim o seu respeito e carinho perante um povo madeirense que sabemos todos que é crente. Assisti à sua missa de tomada de posse, gostei da homilia. Parece-me ser uma pessoa próxima da população, que está preocupada, que quer ouvir as pessoas. Penso que a Igreja pode voltar a ter um papel na Madeira que já teve no passado. Aliás, a Igreja é, no fundo, também, não só na Madeira, mas no contexto nacional, foi importante na nação portuguesa, não só a Igreja, mas também as Forças Armadas e a Universidade. Disse uma coisa que eu achei interessante, é que não vem com uma agenda de Lisboa e que quer participar na vida cívica da Madeira. Acho que é um momento importante, temos o 30º. Gosta mais deste estilo do que o bispo anterior? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos o tempo ainda é reduzido, mas gosto, acho que é uma pessoa afável, próxima, tem tido já um conjunto de iniciativas, teve o gesto interessante e que é de restar, teve presente na missa da senhora que faleceu, falámos ainda há pouco, na ponta do Parco. Acho que há um tempo novo na Igreja e era importante que a Igreja desempenhasse aquele papel que já teve no passado, que é estar mais próxima, mais junto da sociedade, dos sítios, das paróquias, ouvindo mais as pessoas, sendo também um interlocutor, e por isso era a nota que dava, porque não temos um bispo todos os anos, tivemos um quase 12 anos, agora temos outro. Uma frase de cada um sobre este tema, só para avançarmos para os outros. Eu acho que o bispo Dom Nuno Brás já conquistou o coração dos madeirenses, sendo que a Igreja não é apenas o bispo, a Igreja são as centenas de instituições particulares de solidariedade social que fazem diariamente um trabalho a favor da comunidade madeirense. Miguel Gouveia, uma frase sobre eu tenho a desejar que todas as maiores felicidades ao novo, como o Pedro Coelho bispo. Diz, gosta do novo estilo? Ainda não tive a oportunidade de o conhecer. Entrou com uma popularidade que fica bem e colhe toda o calor dos crentes madeirenses, e espero que tenha aqui um bom bispado aqui na região, contribuindo com isso também para a melhoria das condições, não só condições mentais e espirituais, mas também melhoria das condições socioeconómicas de todos os madeirenses. José Manuel Rodrigues traz aqui para o debate o Estatuto do Cuidador Informal, que foi aprovado esta semana na Assembleia Legislativa. Acho que a Madeira foi pioneira nesta matéria por iniciativa do PSD e do CDS,
O CDS foi o primeiro partido a apresentar um projeto de resolução, depois seguisse um projeto de decreto legislativo regional do PSD e também um projeto, diga-se de passagem, do Bloco de Esquerda. Parece-me importante, nós temos 800 mil cuidadores informais em Portugal, isto é, pessoas que cuidam de idosos, de pessoas incapacitadas ou de pessoas portadoras de deficiência e que muitas vezes não têm qualquer tipo de apoio. O que nós propomos é que essas pessoas passem a ter apoios, quer do ponto de vista psicológico, quer de formação, quer de informação, quer também um apoio pecuniário, porque em muitos casos estas pessoas, ao cuidarem dos seus idosos em casa, estão a evitar o quê? Estão a evitar, por exemplo, nós tínhamos na Madeira 600 idosos no hospital da Cruz de Carvalho que poderiam estar em casa e poderá têm motivar alta clínica e que estão lá mais idosos internados. se fixem em casa. Precisamente. E temos 1000 pessoas em listas de espera para integrar num lar. Ora, todas estas pessoas tiveram um cuidador informal, seja um parente, um familiar, seja um vizinho, um amigo, desde que esta pessoa seja formada, seja responsabilizada, tenha direitos e deveres e receba, como nós propomos, um indexante de apoios sociais, à volta de 420 euros por mês, isso seria um ganho para esse idoso, porque colocaria esse idoso em casa e nos seus lares, e seria também, passa a expressão, um ganho para os orçamentos regionais, porque essas pessoas integradas no lar ou no hospital custam, entre aspas, muito mais caro do que se estivessem em casa. Miguel Silva Gouveia, sobre isto nada a opor? Nada a opor, aliás, vejo com muita satisfação esta corrida para ser o primeiro a aprovar, saber quem é o primeiro a aprovar. O PS não foi. Seja uma vez que na República também se fala em breve medidas aplicadas em Portugal acho que era ontem, continental, portanto, no resto dos países. Vejo com muito bons olhos esta corrida a ver quem é o primeiro a aprovar o projeto, até porque o Governo Regional tem 17 milhões de euros extra este ano das receitas do jogo da Santa Casa e que tem que aplicá-los em medidas de solidariedade e esta eventualmente é uma boa opção de as aplicar. Peter Coelho, nada a opor, obviamente. O PSD propôs. Não, fico satisfeito que o Miguel diga que nós fomos os primeiros, nós, PSD, a resolver o problema dos madeirenses, neste caso em particular, julgo eu, com a criação deste Estatuto do Cuidador Informal, vamos resolver o problema das altas problemáticas. O PSD e o Bloco de Esquerda foram os únicos dois partidos que apresentaram uma proposta de decreto legislativo regional. O CDS apresentou um mero projeto de resolução, entra em vigor já, faltam apenas 4 portarias. Na República ainda não temos este diploma aprovado, para a República só entrar em vigor em 2020-2021 e por isso esperemos que as altas problemáticas tenham alguma quebra e que esta parte do cuidador informal, e repare, estamos a falar de cuidadores informais, que é uma questão importante, e não cuidadores profissionais, que esses também existem. Miguel Silva Gouveia traz aqui para o debate a igualdade de género. Temos muito pouco tempo. Sim, queria, em primeiro lugar, dar aqui uma nota que nestes primeiros 60 dias do ano tivemos 12 mulheres vítimas de violência contra as mulheres em Portugal. Violência doméstica mortal. Mortal. Vítimas mortais. E acho que é algo que deve-nos a todos preocupar. É uma morte a cada 5 dias. E dar aqui 2 notas. A primeira, o Prémio Municipal Maria Aurora para temáticas da igualdade de género, promovido pela Câmara do Funchal, cujas inscrições já abrem já na próxima segunda-feira. Tem 3.000 euros para podermos refletir sobre estas temáticas e a notícia de que a República irá inspecionar todas as empresas com mais de 250 trabalhadores para aferir a igualdade salarial, que continua a ser uma mulher em igualdade de funções do que um homem, para continua a ganhar menos 2.464 euros por ano. Não temos mais tempo, agradeço a vossa presença. Não, eu só quero concordar com esta história da lei de igualdade de género, porque nós acho que consideramos, e o Pedro concorda com isso, e o Miguel, os homens e as mulheres, desempenhando a mesma função, devem, obviamente, ganhar o mesmo, em função também do trabalho e do mérito, seja homem ou mulher. Absolutamente. Pedro Coelho, obviamente de acordo. Obviamente de acordo. Muito obrigado pela vossa presença. Continuação de bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana.
um programa de Lionel de Freitas aos sábados ao meio-dia, com reposição aos domingos depois da 1 da tarde na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável.